Galerinha, é o seguinte, começando mais um vídeo aqui no canal e começando junto um novo quadro aqui para o canal também. Nesse vídeo aqui de hoje, a gente vai estar respondendo perguntas que vocês inscritos mandaram através do LivePix aí durante o decorrer da semana. Vai ser meio que um Bruno respondendo a perguntas que vocês enviaram aqui para o canal. A dúvida de uns pode ser a dúvida de muitos, a gente pode abordar aqui diversos assuntos durante esses modelos aqui de conteúdo. Enfim, é uma ideia, né, que eu tive aqui para poder produzir um conteúdo diferente para vocês. Vamos ver se vocês vão gostar do quadro, se vai ter adesão. Se tiver, a gente vai estender aí esse quadro para todos os domingos, tá bom? Então, se você gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, caso você ainda não seja um inscrito aqui, não acompanha ainda o nosso conteúdo, tenho certeza que você vai gostar, que você vai encontrar drops, que você vai encontrar análise de mercado, que você vai encontrar minhas teses de investimento, vai encontrar skin the game de verdade dentro do mercado de cripto, tá bom? Então se inscreve no canal, deixa o like e caso você queira deixar a sua pergunta também para que seja respondida no próximo vídeo da semana que vem, no domingo da semana que vem, basta você clicar no link que está na descrição aqui do vídeo escrito LivePix ou então escanear o QR Code que vocês estão vendo aí na tela. Aí vocês vão cair lá no LivePix, onde vocês vão poder enviar a pergunta de vocês igual o pessoal enviou aqui para o vídeo de hoje. Antes da gente começar, só faço aquele convite também para vocês poderem me seguir lá no Instagram, brunocosta.019, o arroba tá na descrição do vídeo. Enfim, bora lá responder as perguntas do LivePix. Vamos lá, começar pela primeira? Anônimo mandou R$20. Ave volta a $400? Vamos lá, ó. Primeiramente aqui falar de AVE, né, a $400. Nesse momento aqui, AVE, olha só, ela está aqui em $165, né, e está prestes a entrar aqui em uma região de compra, em uma zona aqui, né, que é a zona de acumulação para o preço de AVE, que é a região aqui das 180 semanas, né? Esse aqui é um indicador que a gente utiliza para poder fazer movimentos de médio e longo prazo, para a gente saber quando que o preço está interessante de se comprar e que pode encontrar, né, uma grande valorização em sequência, certo? Em 2023, né, eu não estou com o gráfico todo da AVE aqui, né, mas se eu tivesse com o gráfico completo da AVE aqui, esse indicador estaria puxando aqui um movimento longo aqui, preenchendo tudo isso aqui, tá bom? Mas em 2023, né, 2022, 2023, eu utilizei este indicador para poder fazer aqui, né, meu acúmulo de AVE, onde eu consegui acumular AVE e manter um preço médio com ela de $63 e conseguir uma valorização, né, depois que ela explodiu e rompeu aqui a zona de 180 semanas, que foi aqui de 533%, né? E nesse momento aqui a AVE está voltando, está revisitando aqui novamente, né, a região aqui de 180 semanas. Pode ser que ela mergulhe um pouco mais para poder buscar, quem sabe, essa região aqui dos $128, enfim. Mas eu acredito aqui, né, que quando o mercado de alta voltar e AVE voltar a subir acima dessa região aqui de 180 semanas, ela vai ter sim aí um movimento de alta que vai levar ela de volta aqui aos $400 por unidade, né? Nesse momento do preço em que ela está até os $400 a unidade, seria uma alta aí de 141,89%, certo? Inclusive, eu acredito que a AVE tem possibilidade de ir além desse preço aqui, tá? Eu acredito que a AVE pode chegar aí na casa dos $500, $600 a unidade em um novo movimento de alta que eu acredito que em breve a gente vai viver, certo? Então, sim, AVE pode voltar aos $400 aí no meu ponto de vista. Tá com um retorno interessante para quem quiser comprar agora, possibilidade de 141% só de voltar na máxima desses últimos meses, certo? E se corrigir e chegar aqui na região dos 128, $120 mais ou menos aqui, é uma baita região de acumulação também, além de, claro, já está em uma região interessante de preço, com um bom possível retorno aqui no movimento de alta aí do ativo, tá bom? Agora bora lá pegar mais uma perguntinha aqui que vocês enviaram, certo? Carlos Henrique mandou R$20. Quando você acha que o mercado deve voltar a subir, fazer novos topos? Olha, vamos lá, Carlos Henrique, meu amigo. Seguinte, a gente tem aí, né, programado para o mercado, programado na verdade não, né, previsto no momento para o mercado, que o corte de juros nos Estados Unidos, deixei até aqui separado, né, volte a acontecer a partir do dia 18 de junho, certo? Ou seja, teoricamente, né, a partir do dia 18 de junho, a situação que a gente está vivendo de falta de liquidez no mercado deve se encerrar com os juros
sendo cortado, né? Porque a gente imagina que a gente vai ter um corte de juros sem ter recessão na economia, porque no momento os dados não estão apontando para uma recessão para poder acontecer nos próximos meses, nem nada do tipo, embora tenha esse medo porque o Trump esteja falando isso, porque o Trump esteja falando aquilo, mas a tese que a gente está vendo hoje dentro do mercado, que está sendo a mais forte de todas, né, é que as falas do Trump, é que os movimentos do Trump em relação a tarifas e etc, é de fato para derrubar mercados, é de fato para derrubar taxa de juros nos Estados Unidos o mais rápido que seja possível para que a administração dele, né, possa executar aquilo que tem planejado desde antes dele se eleger como presidente novamente dos Estados Unidos, né? Então, eu acredito que quando começar o corte de juros nos Estados Unidos, né, as incertezas que a gente tem, por exemplo, sobre inflação, sobre recessão e até sobre as tarifas do Trump vão ficar de lado, a liquidez vai voltar para o mercado e os preços vão poder voltar a subir, vão poder fazer aí novos topos históricos aí, como foi o que você citou, né? Então, no momento, está precificado aqui para o dia 18 de junho um corte de juros, né? O corte de juros voltar lá nos Estados Unidos, né? 78% dos investidores nesse momento acreditam que o corte de juros vai começar lá no dia 18 de junho. Isso acontecendo, volta a liquidez, a fácil certeza e o mercado tem espaço para poder começar a subir com uma boa intensidade novamente e ir formando novos topos com o passar aí das semanas e etc, que outros cortes também foram acontecendo, né? A gente tem o corte de juros aqui. Opa, deu uma travada na minha câmera. Aí, ó, voltou. A gente tem o corte de juros aqui, primeiro previsto aqui para o dia 18 de junho, né? Depois, deixa eu ver aqui se a gente tem mais um corte. Não, no momento a gente não tem. Em julho, aí a gente tem mais um corte aqui sendo imaginado para setembro, certo? E deixa eu ver aqui se a gente tem mais corte aqui para ser... não, em outubro não. Em dezembro sim, né? Então a gente tem no momento aí, né, a visão do mercado de que vai ter um corte no dia 18 de junho, dia 17 de setembro e dia 10 aqui de dezembro, né? Seriam os períodos de corte aqui que o mercado está imaginando aqui no momento, né? Se isso aqui se confirmar, provavelmente enquanto a gente seguir tendo cortes, a gente teria movimento de alta, né? Então seria basicamente aí um primeiro semestre de mercado parado, ruim, como foi, né? E um segundo semestre de mercado com corte de juros acontecendo, bom, com os ativos subindo e etc, fazendo novos topos e daí por diante, né? Então, acredito que a partir do dia 18 de junho, isso aqui pode vir a acontecer, o mercado pode voltar aí a subir com uma boa intensidade com o primeiro corte dos juros, né? Vale lembrar que essa informação aqui ela pode mudar a qualquer momento, principalmente essa semana, tá? Essa semana a gente tem as falas do Powell e as projeções do Fed para o corte de juros. Então, esse corte de juros aqui que está sendo precificado pelo mercado no momento no dia 18 de junho, pode mudar e começar a ser precificado no dia 7 de maio ou então no dia 30 de julho. Enfim, isso aqui pode mudar com o decorrer dos dias e provavelmente vai mudar a semana com as projeções do Fed. Fique ligado aqui no canal, fique ligado que essa semana a gente vai comentar muito sobre isso aí, sobre essas notícias todas que vão acontecer na quarta-feira, tá bom? Enfim, bora lá pegar aqui outra pergunta aqui de outro camarada. Corinthians campeão mandou R$20. Acredita que o ETH pode revisitar os $1.500? Estou com receio do mercado corrigir ainda mais e em breve eu ficar negativo com o ETH. Cara, olha, vamos lá, né? Primeiramente, o Corinthians não vai ser campeão, tá? Daqui 1h04 começa o jogo do Palmeiras e do Corinthians. A gente vai fumar vocês nesse primeiro jogo. Esquece, não vai ter nem chance para vocês no jogo da volta. Agora, bora lá sobre a pergunta, né? Ethereum em $1.500. Cara, olha, essa semana a gente tem aqui, né? Falas aqui do Powell e projeção aqui para o corte de juros dos Estados Unidos. Vou falar para vocês o que eu, Bruno, acredito, certo? Na semana passada eu estava acreditando que a inflação viria abaixo do esperado, certo? Ela veio abaixo do esperado e isso deu uma animada do mercado, né? A gente pega para ver aqui o preço aqui do Bitcoin. O Bitcoin estava aqui, né? Chegou a bater $76 mil, segunda ou terça semana, se eu não me engano, e nesse momento aqui está em $83 mil, né? Teve uma reação positiva depois de quarta-feira, depois que os dados da inflação ali acabou vindo abaixo do esperado, né? Para essa semana, o que eu espero por parte das projeções do Powell, certo? E também para as falas do Powell, né? Nas projeções aqui, eu espero, né, que eles venham realmente aí com a ideia de 3 cortes nos juros, pelo menos para esse ano de 2025, certo? Se eles vier com essa ideia de que vai acontecer pelo menos 3 cortes nos juros nesse ano de 2025, o mercado ele tende a ficar mais otimista com isso e, de fato, cravar o fundo de mercado muito provavelmente
aqui em 76 mil dólares no preço do Bitcoin. Se isso aqui acontece, então dificilmente a gente viria o Ethereum aí, né, caindo a 1.500 dólares ou abaixo de 1.500 dólares aí durante o decorrer das próximas semanas, certo? Mas agora, caso a projeção do corte dos juros do Fed para esse ano de 2025 venha ruim, venha, por exemplo, 1 corte de juros, venha 2 cortes de juros, ou as falas do Powell, por exemplo, venha agressiva, falando que a economia está fraca, falando que a inflação está forte, ou falando que as tarifas do Trump preocupem, etc. Isso também pode abalar o mercado no curto prazo e fazer daí, quem sabe, o Bitcoin revisitar o 76, ir abaixo de 76 e aí, consequentemente, fazer o Ethereum voltar em 1.500 dólares, né? Porém, eu não acredito nisso, tá? O que eu acredito, Bruno, acredito é que vai vir projeção para o corte de juros com pelo menos 3 cortes para esse ano de 2025, certo? E que além de 3 cortes para esse ano de 2025, a gente vai vir também com boas falas do Powell em relação à economia, porque eu acredito que a economia no momento não está caminhando para uma recessão, que está tudo dentro do controle do Fed por hora em relação à recessão. A inflação, ela caiu um pouquinho, né, na última divulgação que a gente teve essa semana que passou, então acredito que isso também não tende a ser um problema, né? Eu acho que o Powell vai falar que a inflação está voltando ali, né, para o que é esperado ali por eles, né? Enfim, isso aí já é mais um dado importante, já é mais um dado interessante. E em relação aí às tarifas do Trump, isso aí é o mais incerto no momento, né? Não dá para saber exatamente quais vão ser as falas do Powell sobre isso, porque é uma novidade, né? A gente não viveu o Powell falando sobre tarifas do Trump ainda, sobre recessão a gente já viu ele falando, sobre inflação a gente já viu ele falando, e a gente já sabe que ele sempre fala mais do mesmo, né? Então acho que o que mais pode impactar é talvez falar das tarifas do Trump, né? Porém, eu acredito que vai ser boa, tá? As falas do Powell vão ser boas, eu acredito que a projeção para o corte de juros vai ser boa também, e acredito aí que é mais difícil a gente voltar em 1.500 dólares. Tô falando que é mais difícil, tá? Não tô falando que é impossível, porque como eu disse aqui no começo dessa resposta, se as projeções vierem ruins ou se a fala vier agressiva, aí pode sim visitar os 1.500 dólares. Mas eu, Bruno, acho que a probabilidade maior é que não visite os 1.500 dólares, tá bom? Bora lá pegar mais uma pergunta aqui de outro camarada. José mandou R$20. Bruno, estou muito arrependido de não ter vendido todos os meus ativos em dezembro. Você que já tem 9 anos de mercado já deve ter passado por isso muitas vezes. Como lidar com esse sentimento? Cara, essa pergunta aí foi boa, hein? E olha, eu realmente já passei por isso aí muitas vezes dentro do mercado, né? Eu até falei um pouco sobre isso, eu acho, no story do meu Instagram na semana passada, né? Dentro do mercado, a gente tem que se acostumar com essas coisas, né? Acostumar com esse tipo de movimento. Entender que a gente nunca vai comprar o fundo exatamente, a gente nunca vai vender o fundo exatamente. Vai ter momentos que a gente vai perder dinheiro, vai ter momentos em que a gente vai ganhar dinheiro, e a gente tem que aprender a lidar com isso para conseguir ser um investidor de longo prazo dentro do mercado, né? Porque, por exemplo, se você não aprende a lidar com esse tipo de sentimento, não entende que isso é normal, que isso faz parte do game, você não vai conseguir passar, por exemplo, 9 anos no mercado como eu passei. Por quê? Porque em pouco tempo você vai enlouquecer e vai querer sair fora de dentro do mercado, né? Então, primeiramente aqui, eu acho que o mais importante, né, é você entender que isso é normal, entender que isso faz parte do game, entender que nem todos os movimentos você vai acertar e que nem todos os movimentos você vai errar. Mas é entender que no longo prazo você tende a estar sempre ganhando dinheiro, porque você perde um pouco ali quando as notícias, quando as coisas não acontecem como você quer, mas você acaba ganhando muito quando acontece tudo exatamente como você quer. E nesses momentos que acontecerem tudo exatamente como você quer, é onde você vai conseguir se sobressair dentro do mercado, multiplicar seu capital e ir crescendo ao longo do tempo, que foi basicamente o que aconteceu comigo. E tem até, né, um livro que fala um pouco sobre a história do Warren Buffett, que ele mesmo fala sobre isso, né, que dentro do mercado financeiro, ele já investiu em mais de 400 ativos ao longo de 80 anos de vida que ele tem como investidor, né? O cara tem 90 anos e 80 anos ele passou sendo um investidor dentro do mercado financeiro. E nesses 80 anos ele falou, olha, esses 400 ativos que eu investi no decorrer desses 80 anos como investidor, apenas 20 me fizeram chegar onde eu estou, me fizeram ser o Warren Buffett que eu sou hoje, certo? Então, na grande maioria do tempo ali, a gente vai estar investindo em ativos que não vão ser tão interessantes assim, a gente vai estar investindo em ativos que vão valorizar, mas talvez nem tanto, ou então que vão dar um tipo de prejuízo e etc. Mas no momento em que a gente encontrar aquele ativo
que vai dar um pump muito forte, que vai fazer a nossa carteira subir muito, que o ativo vai entregar aquilo que a gente espera, a gente vai ser jogado para um outro nível. Por exemplo, eu posso dar um exemplo meu mesmo, 2021, com a CHZ. Foi um ativo que eu coloquei R$10.000, consegui fazer uma alavancagem de 50 vezes com esse ativo, certo? E me jogou ali para um outro nível, né? Porque eu ganhei um dinheiro naquele momento que para mim era completamente fora da realidade, certo? Então eu acabei sendo jogado para um outro nível a partir daquele momento. Por hora, eu não encontrei ainda, né, nenhum outro ativo assim, né, que me jogue assim para um outro patamar, vamos dizer. Mas eu sei que é questão de tempo, certo? Que eu venha a encontrar um outro ativo que vá me jogar aí para um outro patamar de dentro do mercado, certo? E eu vá crescendo aos poucos, etc. Meu patrimônio vá se expandindo dentro do mercado. Enfim, faz parte do jogo. E sobre a questão aí do arrependimento, né? Que você falou de não ter vendido antes, cara, pensa o seguinte: a gente tinha uma tese de investimento, né? De que o ciclo ia se repetir. E o ciclo ele se repetiu aí durante 3 anos e pouco, 3 anos e 2 meses, se eu não me engano, alguma coisa assim, 3 anos e 4 meses, enfim. O ciclo seguiu exatamente, eu mostrei para vocês aqui diversas vezes aqui dentro do canal, que o ciclo seguiu exatamente o mesmo movimento do passado, tirando aquela parte onde o ETF foi aprovado e que teve ali um primeiro movimento de alta dentro do mercado. Tirando isso, o ciclo seguiu exatamente o movimento que a gente visualizou, né, no passado, em outros ciclos e etc. Aí chegou janeiro aí, que a gente imaginava que ia seguir seguindo os ciclos de mercado, e o ciclo foi rompido aí por conta que o Fed encerrou o corte de juros, por conta das tarifas do Trump, por conta do medo de recessão, por conta da inflação que estava vindo alto e o mercado enfraquecendo. Enfim, um monte de coisa aconteceu simultaneamente que derrubou o mercado da forma como a gente viu. Porém, imagina aqui comigo que você vende toda a sua posição em dezembro e chega aqui janeiro, fevereiro e março e acontece o movimento que aconteceu nos outros ciclos de mercado, onde os ativos valorizassem 10, 20, 30 vezes. Você estaria arrependido, muito provavelmente, de ter vendido em dezembro, certo? Então, dentro do mercado, a gente vai ser um eterno arrependido. Se você vende em dezembro e explode janeiro, fevereiro e março, você ia se arrepender por ter vendido em dezembro. Você não vende em dezembro e o mercado cai como caiu, você se arrepende de não ter vendido em dezembro. De qualquer forma, você vai ser sempre um arrependido dentro do mercado. A gente não tem o que fazer, como eu disse no começo da resposta, é aprender a lidar com isso caso você queira ter um longo prazo dentro do mercado, caso você queira ser um investidor que vai passar anos aqui e vai multiplicar seu capital de forma consistente, etc., com o decorrer do tempo que você passa como investidor. E a forma, né, que mostrou ser a melhor para a gente dentro desse mercado que a gente está, que está sendo um mercado muito incerto em relação aos ciclos passados, né, é ir realizando sempre que os ativos vão subindo. Subir um pouquinho, realiza. Subir um pouquinho, realiza. Deu 100%, tira o risco. E vai realizando os ativos, porque quando o mercado virar, você não vai ficar no prejuízo e não vai devolver todo o lucro que você teve. Porque os ativos, né, que eu tive aí nesses últimos meses, etc., que deu bom, que me rendeu um dinheiro bom, que esse dinheiro não foi devolvido, foi que eu trabalhei dessa forma. Deu 100%, retirei aquilo que eu investi. Foi subindo, fui realizando, e tirando o capital aos poucos. E aí, quando o mercado reverteu a tendência, esses ativos estavam todos positivos, com lucros realizados, com risco já tirado, e não impactou tanto assim a posição nesses ativos. Os ativos que eu segurei, não realizei nada, impactou bastante, né? E eu quero até mostrar aqui para você aqui, ó, o gráfico aqui que eu tenho aqui da Chainlink do ciclo passado. Imagina aqui, né, só para citar aqui novamente a questão do arrependimento aí que você falou, né? Imagina aqui, né, que você comprou o Chainlink lá no ano lá 2018, mais ou menos, certo? Que 2018, 2019 que você comprou aqui Chainlink e tal, fez um preço médio aqui de $2. E aí você vendeu lá no final de dezembro, começo de janeiro ali de 2021, certo? Que seria mais ou menos aí o período que a gente deveria ter vendido nossos ativos nesse atual ciclo, certo? Você teria saído aí da Chainlink com um lucro aí de 718%, certo? Imaginando aí, por exemplo, que o ciclo passado seguiria o movimento desse ciclo atual, onde chegou janeiro, fevereiro e março e o mercado caiu, certo? Você teria vendido e teria feito um lucro aqui de 718%. Mas imagina que aí no ciclo passado, que seria esse atual ciclo, e esse atual ciclo seria o ciclo passado, o movimento seria inverso. Ao invés de cair em janeiro, fevereiro e março, subiria os ativos e você tivesse vendido em dezembro. O seu lucro aqui com a Chainlink teria passado aí de ser de 700 e poucos %. Você, na verdade,
você teria perdido um lucro com o Chainlink, né? O lucro com o Chainlink que você teria seria de 718%, porém, por ter vendido cedo demais o ativo ter continuado subindo em janeiro, fevereiro e março, o seu lucro final poderia ter sido aí de 2.278%. Então, você estaria arrependido de ter vendido cedo demais. Ou seja, se você tivesse vendido, por exemplo, em dezembro no ciclo passado, você teria se arrependido, porque você teria perdido a maior valorização aí que teria acontecido entre janeiro, fevereiro e março do ciclo. Se você, nesse ciclo, tivesse vendido lá em dezembro, né, e não tivesse passado janeiro, fevereiro e março, você estaria feliz. Então, o mercado ele vai variar muito, cara. Vai ter momentos em que você vai acertar, vai ter momentos em que você vai errar, e você não deve ficar aí... como é que eu posso dizer? Se martirizando muito, né, em relação a esse tipo de movimento, a esse tipo aí de acontecimento dentro do mercado, tá bom? Não fique se penalizando muito por isso, cara. A gente nunca vai acertar todos os movimentos. Se você tivesse vendido, o mercado tivesse subido, você ia ter arrependido de ter vendido cedo. Se você tivesse vendido e o mercado caiu, você ia estar feliz, mas não foi aí, né, o que aconteceu, né? Então... não tente, né, deixar isso tomar conta aí de você, tá? Se acostume que dentro do mercado vai ser sempre assim, você sempre vai se arrepender. Ou vai se arrepender de vender cedo demais e o ativo seguir explodindo e você ficar de fora, ou vai se arrepender de vender tarde demais e o ativo virar como aconteceu aí nesse começo de ano. Luiz Alvarenga mandou R$20. Brunão, tô na posição 116 na Bitleia. Acha que vale a pena colocar mais grana para tentar chegar abaixo de 100? Meu amigo, olha, acho que não, tá? Posição 116 aí da Bitlayer. Tá muito bem qualificado, né? Pelo que a gente ouviu aí do airdrop aí da Bitlayer, né? Do protocolo da Bitlayer. A distribuição, ela vai ser aí tier e linear, né? Vai ter tier, por exemplo, tier 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai ter uma distribuição linear dentro desses tiers, né? Então, 116 você está no tier 1 e vai ter uma distribuição linear aí dentro desses tiers. Mas eu não acho que vai ter uma grande alteração. Você tá no 100, tá no 90, tá no 116. Acho que você já está muito bem posicionado. Acho que não vale a pena você aumentar o risco, né? Que é queimar mais dinheiro com gás lá dentro da Bitlayer para tentar se posicionar ainda melhor. Acho que você já está bem. Acho que deve manter da forma como você está apenas, certo? E aguardar o airdrop sair aí, que você tende a ser bem recompensado, tá bom? Enfim, galera, essas aqui foram as perguntas de hoje. Foram enviadas aqui 1, 2, 3, 4, 5 perguntas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de vídeo, espero que vocês tenham gostado aqui desse novo quadro. Se você gostou desse novo quadro e quer ter a sua pergunta respondida, você pode clicar no primeiro link da descrição, que é o link do LivePix, e enviar a sua pergunta para ela ser respondida aqui no domingo da semana que vem, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e um forte abraço.